Tudo bem? Eu acho que está todo mundo chegando agora, né? O pessoal vai entrando aí. Do meu lado aqui falta o Thomas. O nosso está faltando o Andrei. Mas deixa eu te apresentar, o Nelson e o Ricardo são da Biocasa, é a parceira, Jonas e Éder já estão aí, né? É quem está analisando o negócio lá de Canasvieiras. Certo. O, o Éder é meu parceiro no negócio e o Jonas é um dos incorporadores. Perfeito. Tá? Muito prazer em falar com vocês, pessoal. Vocês estão no Prazer. sul aí, Rio Grande do Sul? Todo mundo nesse lugar feio aí que vocês moram, né? Que a gente passa férias, né? Vocês moram no lugar que a gente passa férias, né? Boa tarde, boa É tarde, isso. pessoal. Boa tarde. Boa Tudo bom? tarde. Tudo bem? Ó, do Tudo? nosso lado aqui, o Teodoro, né? Eu e o Teodoro, nós somos sócios da Biocasa Matriz aqui em São Paulo, né? A marca Biocasa é nossa, junto com o Ricardo Straface, que não conseguiu participar aqui hoje, né? Que cuida da indústria. O Thomas é nosso sócio local aí de Florianópolis. Então, nós temos um escritório em Florianópolis, onde o Thomas que coordena e toca toda a cidade aí, né? Que é brinco que é manezinho da ilha, né? Nascido e criado em Florianópolis, né? Então conhece todo mundo aí. Então, do nosso lado, a ideia aqui nessa conversa, quando o Eduardo nos trouxe a oportunidade, é entender que pé estamos e como que a gente pode nos ajudar para que esse empreendimento funcione e de que forma ele funciona. Acho que o Andrei também conseguiu acessar. Olá, bem-vindo, Andrei. Muito bom. Então, Eduardo, pode, quiser iniciar aí, a ideia, meu objetivo aqui nessa conversa, além de conhecê-los, obviamente, é entender Sim, quais são as expectativas desse empreendimento e juntos a gente chegar num consenso aqui, numa primeira conversa. certo. Agora chegou o Andrei aqui, que é o outro incorporador, participante do projeto, junto com o Jonas. Seja bem-vindo, Andrei. O projeto é conforme ali eu passei para vocês, né? Ele está documentação, enfim, que vocês já analisaram, conforme você comentou, junto aos órgãos de Florianópolis. E a proposta, como o Jonas e o Andrei têm a prioridade do negócio, exatamente como eu te comentei, né? Eh, Eles, a princípio, hoje, abririam mão de tocar o negócio, como foi falado até na última informação que eu te passei, por motivos da construtora, enfim, eles optam nessa modalidade ficar de fora. E a proposta apresentada é conforme a sugestão de ambos, exatamente igual naqueles parâmetros, naqueles números, 25% das unidades que representariam 35% de área construída e com o possível adiantamento de alguns imóveis para pagamento dentro dessa taxa de valor financiado. Então, dentro dessa proposta, eu acredito que tu tenha pensado em alguma coisa, não muito distante disso, até para poder apresentar para eles, para ver se faz sentido a gente seguir adiante, né? Seria isso, Nelson? Sim. Nós não temos ainda uma proposta definitiva a fazer, a gente queria conhecê-los e ver também o contexto como um todo, mas a ideia central, a região faz sentido para nós, que nós estamos posicionados na região. Então, como vocês não são de Florianópolis, que eu estou entendendo, todos são do Rio Grande do Sul, né? E Florianópolis é uma cidade tão valorizada, por que não construir lá, né? É uma Sim. pergunta boa, né? Por que que não construir lá, né? Vocês estão construindo tudo no Rio Grande do Sul, Gramado, Canela, e o foco mudou ou não? Vocês nunca fizeram nada em Florianópolis? Como é que está esse processo? Que, que a gente brinca aqui, né, o Teodoro, né? Eu sou muito transparente nas minhas negociações. Tem a história que me contam, tem a história que eu ouço e tem a história como ela é, né? A gente queria entender como é que é essa história, como ela é, né? A área nos interessa, a gente gostaria de dar o próximo passo numa negociação, pelo que eu entendi, tem uma parte
permuta do terrenista, que já está combinado, tem uma parte da permuta de vocês que estão intermediando esse negócio, vamos dizer dessa forma. Mas por que não vocês construírem, né? Ou a gente entrar junto e vocês construírem? A gente queria também entender isso, porque nós não somos construtora, por essência. Já fizemos vários empreendimentos, onde o Teodoro, inclusive, já administrou diversas obras. Mas em Florianópolis, em especial, por ser uma característica muito regional, é ideal ter uma construtora de Florianópolis. Não sei se já fizeram empreendimentos em Florianópolis. Eu queria escutar também um pouco de vocês, na maior sinceridade possível. Vamos lá. Bom, pessoal, vou dar só uma contextualizada como que a gente chegou até aqui, até para o Nielsen e todo o pessoal da nossa reunião aqui entender mais ou menos o contexto, né? Eu morei em Florianópolis muito tempo, né? Tenho bastante conhecimento ali das peculiaridades, vamos dizer assim, de Florianópolis. Acho que o nosso amigo Thomas, lá de Florianópolis, está aqui, ele pode confirmar algumas coisas que eu vou dizer que, para quem chega de fora, estranha muito, e eu acho que até amedronta um pouco de entrar nesse mercado de Florianópolis, que ele é bem distinto. Uma das coisas, né, é a questão do terreno de posse. Então, Florianópolis, a gente chama assim, é uma mosca branca, tu ter um terreno desse tamanho, com projeto aprovado, né, com todas as licenças ambientais, todas as licenças da prefeitura, junto aos órgãos públicos, prefeitura, todas essas aprovações, é muito difícil você ter uma oportunidade dessa. Em Canasvieiras, que é o bairro do empreendimento, não tem mais nenhum. Tinha até uma outra área que já vai sair empreendimento, então ela já está fechada, né? Mas eu não me lembro, posso estar errado, tá? De a gente ter outra área com esse potencial. Eu me mudei para Gramado faz pouco tempo, e agora a gente está começando a construir aqui, né? Então, a minha família é daqui, nós temos empresa aqui, somos bem estabelecidos aqui. Eu morei em Florianópolis, fui casado, acabei me divorciando e por motivos particulares acabei me mudando para cá de volta. O que eu posso dizer para vocês sobre esse empreendimento? Eu já venho há muito tempo, o proprietário do terreno é muito amigo meu, nós temos uma relação assim, quase de pai e filho, a gente vem conversando muito tempo sobre esse empreendimento dele, ele demorou 8 anos para desenvolver e aprovar esse projeto. Ele sacrificou muito do capital próprio dele, né? Ele também era incorporador e então ele tem um autodidata aí no direito imobiliário também, é um cara bem esclarecido, muito criterioso, porém muito correto. Uma pessoa que tem total confiança e eu tenho dele. E eu até menciono que em Florianópolis, por ser Santa Catarina, e o Brasil ligou um alerta em Santa Catarina agora, né? Tá vindo muita gente forte, muita gente boa, mas também muito especulador, né? Então, a gente sabe, e ele teve experiências muito ruins. Já em Florianópolis, lidando com pessoas e perdeu dinheiro, e ele é um pouco traumatizado em relação a isso. Ele já recebeu muitas procuras. Eu venho mais ou menos há 3 anos e alguma coisa conversando com ele sobre esse projeto. A gente, a princípio, executaria o projeto. A gente faria uma logística, eu e o André, de ficar entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina, né? A gente teria que estar próximo, teria que estar presente, sem dúvida. Mas o que eu passo para vocês? Ele recebe muitas empresas, muitos investidores, muita gente de Florianópolis que ele recebeu, e o critério dele é um pouco diferente. Não basta apenas a gente ser um grupo forte, com dinheiro, apto a cumprir as exigências que ele assim impõe, né? Isso já chegou para ele, de diversas maneiras. As grandes de Florianópolis já sabem desse projeto. Esse projeto ele já rodou aí muita gente, só que ele é muito criterioso. E às vezes, quando não se cumpre as demandas pedidas por ele, e não são poucas, eu confesso que não são poucas,
ele não faz questão. Então, muitas pessoas iniciam uma negociação, cria-se um certo otimismo, e a partir do momento em que a negociação vai se detalhando, se aprofundando, natural que alguns contratempos e algumas divergências aconteçam, o pessoal abandona. Vamos para outro projeto, vamos procurar outro projeto em outro lugar. O pessoal está captando. Principalmente corretor, né? A gente sabe que existem corretores excelentes, mas o corretor ele sempre está querendo fechar negócio, é natural, é onde ele ganha o dinheiro dele. Então, o pessoal acaba abandonando. O que a gente tem? A gente tem uma relação muito boa e eu sempre fiquei, vamos dizer assim, captando alguma coisa para ele. A gente pensou até da nossa própria empresa aqui, mas a gente não tem nenhuma operação em Santa Catarina, então a gente decidiu não fazer. Mas a gente foi atrás de funding, de parceiros e tal, e eu sempre tento filtrar muito, né? Então apareceu aí o Éder e o Edu, né? Então são pessoas aí de boa índole, que a gente sabe que vão encaminhar pessoas boas para a gente aí. Tivemos boas conversas, a gente se entende bem. E assim, a gente já tem um acordo com ele, eu e o André aqui, né? Inclusive, se esse acordo acontecer, a gente já tem também com a intermediação aí dos envolvidos. E só que o Edu, nesse meio tempo, apareceu com esse cenário de vocês. E aí eu e o André sentamos e falamos, olha, André, vamos ver o que faz sentido. Naturalmente que abriríamos mão aí de um resultado que a gente acredita muito. As nossas planilhas, não sei se vocês tiveram acesso, acredito que sim, né? O Edu dividiu comigo um material institucional, onde que a gente recebeu foi o arquitetônico e o material institucional de vocês. Okay. Aquele último que eu te pedi, Jonas, os números eu preservei até para uma segunda fase, para que vocês possam, né? Ok, perfeito. As nossas planilhas, as nossas projeções, né, elas são extremamente modestas, elas são extremamente, eu diria até um cenário pessimista, e mesmo assim o nosso resultado é excelente, porque a gente pega aí análise mercadológica aí do metro quadrado com base em Canasvieiras, e aonde esse terreno fica, ele não fica ali no centro, né, ele fica numa área mais residencial, mais apta para isso. Então, assim, a gente acredita e acredita muito no projeto. O que nós botamos na balança, mesmo a gente abrindo mão desse resultado que nós acreditamos muito, eu fiz questão de salientar com o Edu. Edu, se for um grupo que a gente sabe que vai ter zelo pelo projeto, se a gente sabe que vai acreditar na ideia, que vai... Principalmente, eu me preocupo muito com o proprietário, que a gente encaminhe uma coisa que... como se fosse nós fazendo, entendeu? A gente sabe a dedicação e o carinho que a gente vai ter por esse projeto, não apenas por nós, mas porque ele tem muito apreço pelo projeto. É um sonho da vida dele, entendeu? Então ele sempre fala para mim, Jonas, não manda, ele chama de aventureiro, não manda aventureiro para gente, só pode ser pessoa séria, eu te conheço tua família, conheço todo o teu entorno, então assim, a grande maioria de pessoas que me procuram, eu não passo para ele. Porque eu não quero criar um desgaste com ele, toda essa coisa, sabe? Mas aqui vocês estão vindo aí de ótimas referências e de ótimas conversas aí preliminares que a gente teve com o Edu e com o Éder. Então, junto com o André, a gente sentou e calculou, a gente já sabe até onde ele chega, a gente já tem um acordo com ele, a gente sabe que não vai sair muito disso. Esse acordo, ele é um acordo que ele fez, ele mesmo fala que foi para nós, foi para mim, devido ao nosso relacionamento. Então, assim, a gente se preocupa muito com isso, de que caso isso aconteça, caso vocês venham a ingressar aí nessa empreitada, que sejam pessoas que realmente vão ter o zelo pelo projeto que ele também tem, sabe? Sim. Eu acho que até, né, obrigado, Jonas, né, e André, pela introdução e pela sinceridade na fala. E vale a pena, talvez, Eduardo, se você me permite, aprofundar um pouco mais quem somos, né? Até para dar um contexto melhor para vocês.
Eu vou até, se vocês me permitem, colocar uma apresentação aqui de uns 75 slides. Eu acho que deve dar tempo de contar tudo que a gente faz aqui, né? Brincadeiras à parte, só queria mostrar algumas coisas. A Biocasa, para ajudar no contexto, a Biocasa ela nasceu há 3 anos atrás. Então, a Biocasa é uma empresa jovem, tá? E ela vem de alguns braços, né? O primeiro braço é o Nielsen que vos fala. Eu fui executivo e diretor de muitas grandes empresas, inclusive a aquisição da Tuneleiro na época, foi eu que fiz, junto a Sangoban, compramos a Tuneleiro, né, que vocês conhecem bem. Eu fiquei morando um tempão em Porto Alegre, ali em Moinhos de Vento, conheço bem a reunião. Então, eu venho do mundo executivo, fiquei 22 anos em grandes multinacionais, e saí do mercado corporativo para abrir a Biocasa junto com o Ricardo Straface, que não está aqui hoje, e tem uma história de indústria. Então, a biomassa do Brasil, que é aquela bisnaguinha de colar bloco, tinta emborrachada, impermeabilizantes, né? Hoje a gente tem parceria com a Lightwall, com as principais empresas de industrialização. Então, a fábrica existe há 14 anos. Então, eu sempre tive voltado na construção civil, através do varejo de construção civil, e o Ricardo sempre com a questão industrial. E o Ricardo Teodoro, que está aqui, está quietinho, né? Mas esse é o que eu brinco, é o meu sócio inteligente, né? Ele há 27 anos, né, arquiteto, né, há 15 anos que tem uma empresa, uma incorporadora em escritório de arquitetura, já participou aí de mais de 100 incorporações. Então, hoje nós somos uma empresa jovem formada por uma diretoria que tem bastante tempo dentro do mercado, né, da construção civil. E a Biocasa, ela acredita em 3 coisas. E vocês, como estão inseridos no mercado, eu tenho certeza que isso vai agregar até valor para vocês. A gente acredita em 3 coisas. Um produto de alta liquidez, uma arquitetura financeira bem estabelecida e a industrialização da construção civil. Porque nada adianta ter um bom produto, porque vocês têm um bom produto. A gente tem uma arquitetura financeira bem estabelecida, porque a ideia central desse empreendimento é usarmos o GERIC Caixa Econômica Federal, né, e trabalhar ali com toda a estrutura do apoio à produção, né, que a Caixa permite hoje. Então, nós vamos ter toda uma estruturação de venda, atingir demanda mínima, a Caixa, né, junto com a gente, conclui a obra. Então, o empreendimento em Florianópolis, Caixa Econômica, traz aí... E o seu empreendimento, teoricamente, nós não olhamos ele todo detalhe, mas ele tem todas as características que precisaria para ser um empreendimento Caixa. Só que nada adianta você ter um bom produto e ter o funding e não ter quem construa. Porque cada vez mais o canteiro de obra está desvaziando. Então, hoje nós trabalhamos com alguns sistemas construtivos da nossa própria fábrica, circuitos elétricos e hidráulicos de maneira industrial feitos em fábrica. Então, tem várias coisas com o projeto especial que nós podemos agregar valor em termos de industrialização da construção civil. Tá? No decorrer do tempo, nós fomos crescendo. Hoje a gente tem 7 escritórios no Brasil, são 4 escritórios em São Paulo, um no interior, um no litoral, 2 na capital. A gente tem uma unidade em João Pessoa, Recife, e a unidade em Florianópolis. Então, aí a gente tem um escritório em Florianópolis, a gente está olhando para Santa Catarina com muito carinho. Como eu comentei, somos 4 sócios. O Luiz, que eu não tinha citado o nome dele ainda, é o nosso jurídico, financeiro, ele cuida de toda... É o cara mais dos bastidores. E hoje a Biocasa, ela fornece alguns serviços. Eu trabalho de 2 formas, tá, pessoal? Eu trabalho prestando serviços para as incorporadoras, porque a gente tem um programa aqui dentro que se chama Incorpora Comigo. Então, nós também ajudamos o pequeno e médio incorporador a se desenvolver e prestamos consultorias para as grandes incorporadoras, por exemplo, certificação de Green Build, HBC, tokenização imobiliária. Então, tem várias coisas acontecendo no mercado. A gente ora opera como consultor, ora a gente opera como incorporador. Então, aqui eu estou com o chapeuzinho de incorporador, porque esse empreendimento nós queremos incorporar como a Biocasa, conduzindo ele na sua totalidade. Tá? Então, eu não vou gastar mais o tempo de vocês, mas basicamente é isso que a gente faz aqui. O nosso lastro é a indústria, as nossas unidades, o modelo de negócio, tudo isso que eu estou acompanhando. E até, Teodoro, eu queria passar a palavra para você para explicar um pouco aí da sua experiência também, né? E por que Caixa? A maioria dos incorporadores fogem de Caixa, né? Pô, é burocrático, é difícil, dá trabalho, mas acho que vale a pena você explicar um pouco da sua experiência, o porquê Caixa. E aí, o intuito da reunião depois é a gente dar o próximo passo, porque
nós olhamos o negócio de helicóptero, vamos brincar assim, né? Estamos olhando de helicóptero. Agora a gente precisa, se vocês concordarem, dando, né, um próximo passo na camada, olhar essa planilha de resultados, a gente olhar a nossa planilha de resultados, até para chegar, se uma permuta do nível que vocês estão pedindo, vai parar de pé, né, o negócio. Mas eu deixo o Teodoro, por favor, Teodoro. O Thomas tá de sacanagem, né? A funda da sala dele que ele deixa lá. Mas vamos em frente. Senhores, boa tarde. Pode deixar, pô. Eu tô pegando o documento aqui, só pra deixar um pouco uma inveja aqui na reunião. Já fez, né? Tudo bem. Senhores, vamos lá. Boa tarde. Bom, pegando o gancho do que o Nelson falou, a gente já tem alguns anos de janela, né? Vamos falar assim, já apanhamos muito no mercado imobiliário, já participamos de muito empreendimento no Brasil todo, então faz com que a gente tenha um pouco de segurança de trabalhar em algumas regiões, né? Especialmente Florianópolis, Santa Catarina em especial, que é um mercado que no Brasil talvez não tenha outro mercado que tenha espaço para as empresas que estão chegando, que é o nosso caso, né? Vindo de fora, e tenha a rentabilidade que tem em Santa Catarina. A gente tem a vantagem, claro, de ter o Thomas aí na cidade e ele como representante local e conhecedor das pessoas e do mercado e tudo mais, tem mais, como que eu posso dizer, tem mais vivência e conhecimento do lugar e das pessoas para poder tratar essas questões pontuais que a gente falou. Mas, por outro lado, a experiência que a gente tem de ter desenvolvido outros projetos e tudo mais, deixa a gente tranquilo de... A gente sabe o que é tirar um empreendimento do zero, até quando ele está lá no campo das ideias ainda, até entregar a chave para o cliente e o pós-obra. A gente já viveu isso diversas vezes. Então, a gente tem que se adaptar à realidade do mercado e trabalhar com ela, né? Então, eu acho que esse é o ponto principal aí. Pegando o gancho, o Jonas falou duas coisas que me chamaram a atenção, assim, que eu até anotei, né? E aí eu queria até colocar essa questão para a gente, de repente, debater sobre elas. Uma é que você falou que ele é um cara muito exigente, né? E que ele já tem as condições dele muito bem definidas sobre aquilo que ele entende que é um bom negócio para ele. Seria, de repente, interessante que a gente entendesse quais são essas exigências, que a gente encurtaria caminho. O ponto é, a gente consegue atender? Porque você foi bem transparente no sentido de dizer ou é o que ele quer ou não é. Então, o ponto acho que para a gente simplificar e encurtar o tempo de todo mundo, é dizer o seguinte, olha, ele quer isso, isso, isso e isso dessa forma aqui. A gente consegue atender? A gente consegue. Então, vamos ver se dá negócio. A gente não consegue atender, a gente já coloca na mesa e fala, olha, dessa forma a gente não consegue atender. Se eventualmente ele aceitar ter uma discussão e alguma proposta em cima disso, a gente pode até vir a discutir, mas estou entendendo que ele tem uma definição bem clara sobre a forma do negócio que ele deseja, né? E o outro ponto que você citou, que eu também me chama a atenção, é que você falou que já tem a clareza da questão dos números, né? Então, quais são esses números? Então, o que é que ele quer como modelo de negócio e quais são esses números? Porque aí, em posse disso, em posse dos documentos, o que a gente vai fazer? A gente vai olhar e vai falar, a gente consegue chegar ou não consegue. Ou se não consegue por uma pequena diferença, temos aí a opção de discutir essa pequena diferença, é possível ou não, porque assim curta o tempo de todo mundo, né? O tempo é precioso para todo mundo. Se a gente puder encurtar esse caminho, acho que vai ser bom para todos, né? Tá. Sim. Desculpa, Edu. Desculpa, Jonas, mas só uma pequena observação. Essa parte ela foi passada desde o início já. Os números de pergunta já estão com vocês para análise. Tá, Não. Isso sim. Mas esse daí está muito claro para a gente. A exigência, 25%, 35 mil metros quadrados, isso tudo para mim está muito claro. Não sei se tem alguma outra exigência específica do empreendimento, o tipo do incorporador envolvido, se tem alguma outra exigência fora só a financeira, né? Seria a parte aquela do adiantamento de algumas unidades, mas aí eu deixo para o Jonas explicar, enfim, essas outras exigências. Desculpa, Jonas. Eu vou contar um caso para vocês que, infelizmente,
coitado, ele passou por isso em Florianópolis. Nosso amigo Thomas também está aí, ele conhece bem. Ali na região do Rio Vermelho, Thomas, ele adquiriu uma área um tempo atrás, ele adquiriu terreno de posse, isso é muito comum em Florianópolis, tem mais terreno de posse do que não posse. Então, e ele sempre quis fazer da maneira correta, assim como ele fez esse projeto. E ele foi lá, entrou com o uso capião, isso demora, né, muitos anos aí, um processo caro e desgastante. E aí ele quis fazer um loteamento. O Rio Vermelho não era o que era hoje ainda, né? O Rio Vermelho ainda estava bem cru ali a situação. E o que aconteceu? Ele ficou uns meses, coisa de um ano, sem acompanhar a área, assim, sem estar presente toda hora, todos os dias, todas as semanas na área. E quando ele voltou de uma viagem, o pessoal tomou a área dele. O pessoal tomou a área dele, começou a fazer aqueles sobrados, aquelas casas geminadas que se faz muito aí e tal, tudo daquele jeito, sem projeto, e foram vendendo, contrato de compra e venda. A gente fala assim, entre nós, parece uma bagunça, mas isso é extremamente comum em Florianópolis, extremamente comum até hoje. Nessa então, região, principalmente, desculpa te cortar, tá, Jonathan? Isso, o Rio Vermelho até os ingleses ali. Então, ele não abre mão disso, dele estar 100% regulamentado, dele estar tudo certinho, com escritura pública, porque senão nós nem estaríamos tendo essa reunião, né? Eu não vou entrar num lugar que eu não conheço, num terreno com um contrato de compra e venda, né? Então, o que eu quero dizer para vocês é que ele é muito assombrado em relação a isso. Ele tem muito receio de entrar numa parceria e, eventualmente, né, sofrer algum tipo de revés, né? Mas respondendo a tua pergunta sobre o que mais ele gostaria e o que envolve a proposta ali, ele quer fazer parte da SPE, repito, ele é incorporador, e quando eu digo que ele quer fazer parte da SPE, eu não me refiro que ele quer ficar lá dando pitaco e dando coisa, ele só quer entrar no patrimônio de afetação, junto na SPE, com o capital social incorporado na SPE, por questão de segurança. E eu explico isso contando histórias como essa que aconteceram com ele, né? Segundo, nós temos, claro, a parte aí do Eduardo e do Éder, que são intermediadores legítimos do negócio. Então, sempre se considera, né, a título de comissão. E, por parte deles, eles aceitam em metragem, conforme foi passado ali naquela relação pelo Edu, né? E aí aí sobrou eu e o André, né? Que nós estávamos não apenas aportando dinheiro para fazer estudos, a gente tem master plan, a gente tem todo o material desenvolvido em relação a esse projeto, mas também tem a questão do tempo. O nosso tempo ele vale muito, né? É a única coisa que a gente não tem ilimitada. Então a gente quebrou a cabeça e eu fui bem honesto, assim, André, não adianta a gente também fazer uma proposta em que fique inviável, a gente vai insultar o pessoal aí, para gente que... Assim, a gente tem que tomar uma decisão nossa, eu vou ser bem franco com vocês, a gente tem condição total, a gente tem saúde, disposição, condição técnica de tocar o empreendimento, de lidar com essa logística, com família, com filho, mulher, enfim... A gente tem total condição de embarcar nisso aí e fazer. Agora, se por um acaso a gente conseguir passar para eles uma coisa que fique viável, matematicamente viável para eles, que faça sentido vocês terem esse trabalho todo e que seja proveitoso, que todo mundo tem que ganhar dinheiro, né? E a gente seja, de certa forma, reconhecido e remunerado até com certa modéstia, pelo todo o tempo e toda a energia e até capital envolvido até então. Então, o que vai ficar bom? O que o proprietário vai aceitar? Isso eu sei, porque eu que negocio há mais tempo com ele, eu chamei o André no meio dessa empreitada para me ajudar, porque é uma pessoa de confiança que eu tenho. Mas eu sei até onde ele chega e eu falei, olha, não adianta a gente querer botar muito, porque a gente vai assustar o pessoal, então a gente vai perder o tempo de vocês, perder o nosso tempo, perder o tempo de todos os envolvidos, né? Então vamos fazer uma coisa que fique, assim,
não dá muito para a gente sair daquilo ali, tá? Eu vou ser bem sincero. A gente não quis fazer. Normalmente a gente entra numa negociação tentando. A gente joga um pouquinho mais do que a gente quer, porque a gente assume que vai vir uma contraproposta e vocês também. A gente não cogitou isso, entendeu? Vamos ser bem objetivo. Vocês aceitando aquilo ali que a gente passou, claro, tendo acesso aos números, às nossas projeções, que conforme eu venho falando, estão bem modestas. A previsão de metro quadrado ali para Canasvieiras pode chegar a 14 mil. A gente tem projeção aí com cálculo de 8,5, 9, que já está virando o empreendimento, entendeu? Então, se vocês tiverem interesse nisso, a gente pega um carro, amanhã estamos lá falando com ele, e eu consigo vender isso para vocês, eu tenho certeza. Então, e bem esse número, disso. e o número para ficar claro é que os 25% dos 35 mil metros quadrados, aí, 35 mil metros quadrados, não, 25% dos metros de quadrados, unidades, né? Isso está incluso tudo isso que você está dizendo, né? A comissão aqui de tudo. Quantas unidades são ao todo mesmo lá? 94, né? 96. 96, quer dizer, se a gente falar... Nós temos aqui, ó, Ficariam área 24 privativa total, unidades. 6.333 metros. Permuta de 35% são 2.217,19 metros quadrados. Mas a gente vai dividir por área ou por unidade? Então tem que chegar num índice comum, digamos assim. Né? Às vezes as unidades não conseguem preencher o número exato, mas a gente tem que tentar preencher pela área, né? Com as unidades. O bom é que tem várias unidades de tamanhos diferentes, né? Então isso se torna mais possível. É que às vezes se você joga por área, quando pega o percentual de 20% de unidades e joga isso em área, ele pode explodir o número e jogar isso lá para 50%, né? Só para a gente poder entender assim, 35, o raciocínio, né? vai a 35. Os 25% de unidades representam 24 unidades. Essas 24 unidades representam 35% de área total construída. Se a gente falar em 24 unidades, quantas dessas são para o terrenista e quantas dessas são para vocês aqui? Chegou a enviar para eles, Edu, o que a gente mandou para vocês ali? Eu detalhado não, Jonas. Eu deixei para a gente falar durante a reunião, mas o número eu botei ali, 24 unidades, representando 25% das unidades. Nesses 35%, já está incluso tudo. Então tem uma parte aí que depois a gente vê. Parte é do terrenista e parte é o de vocês, né? Só um pequeno detalhe que eu acho que até o Jonas acabou se passando, que foi um detalhe que ele me passou para passar para vocês, é que dessas unidades, o mínimo de 2 até 6 de preferência seriam compradas por vocês junto ao proprietário em um aporte em até 36 vezes, né, Jonas? Que seria para ele receber um dinheiro durante a obra e vocês também poderem vender até pelo preço de tabela de vocês durante a obra. Essas unidades elas estariam avaliadas em 10.500 o metro quadrado. Então, seria a forma de dar um aporte financeiro para o proprietário. Ele quer um salário, vamos dizer assim, né? Isso mesmo. Tá, deixa eu agora colocar o porquê da questão da caixa, né? Que a gente estava falando... Eu fiz as perguntas e não terminei de contextualizar. Isso que você apontou, Jonas, em relação à propriedade do terreno ser posse, uso capião, seja lá o que for. Aqui em São Paulo a gente tem um pessoal que chama de uso campeão, né? Não, para vocês isso não existe, eu estou ciente. Aqui também não tem. A questão, quando a gente trabalha em caixa econômica, talvez eu vou só chover no molhado, mas a Caixa ela detém 70% do mercado imobiliário nacional, tanto do ponto de vista de financiamento do final para o cliente final, quanto do financiamento para incorporadoras e construtoras, né? Então a gente brinca assim, ó, o jogo é dela, o campeonato é dela, o estádio é dela, o juiz é dela, os dois times são dela, a bola é dela, o tio do cachorro quente e da pipoca e o carrinho de cerveja, é tudo dela.
ou a gente joga as regras dela ou não tem jogo, né? E de fato a Caixa, como a gente está acostumado a trabalhar com a Caixa, acontecem duas coisas, né? A gente só consegue trabalhar se a documentação estiver 100% em ordem, então realmente não tem como a gente escapar disso. E segundo é que ela obriga a gente a andar na linha, porque ninguém quer ir para uma lista negra da Caixa. Se você for para uma lista negra da Caixa, você não faz mais nada nesse país, né? Então, por isso que a gente usa essa questão gosta de trabalhar com a Caixa Econômica, apesar da chatice e da burocracia que ela realmente é. Para o proprietário, ele vai acabar tendo a segurança de que o empreendimento dele vai sair do papel quando tem um contrato assinado com a Caixa, independente do incorporador. Se o incorporador pisar na bola, a Caixa retira essa empresa do negócio, põe outra, entrega o negócio. Então, isso é uma segurança para o incorporador. E para o cliente final, hoje a Caixa ainda é o dinheiro mais barato, né? Agora, no início do ano, vou falar aqui sem questões de entrar no viés político, mas o governo que está aí, ele é muito fã do Minha Casa Minha Vida. Então, a gente que é desse mercado, a gente tem que saber tirar proveito disso. E agora, dia 1º de janeiro, eles derrubaram o teto do financiamento dos imóveis na Caixa, que antes era de 2.250, e agora não tem teto mais. Ou seja, isso abre um precedente para empreendimentos que vão custar as unidades valores maiores do que esse também receberem o financiamento da Caixa. E o financiamento que hoje a Caixa está promovendo para esse tipo de produto acima do Minha Casa Minha Vida pode chegar a 12,8% ao ano. Se o cara tem a grana para comprar à vista, compensa mais ele deixar o dinheiro dele aplicado numa Selic que vai render 15 e pagar 12 na Caixa do que ele comprar à vista. Então, o financiamento vai passar a ser investimento para esse pessoal. Então, por essas razões que a gente gosta, a gente já trabalha com a Caixa há muitos anos, né? Então, por isso que é o objetivo de trabalhar nesse projeto também com a Caixa. O proprietário, ele simpatiza. Nós já trabalhamos com o Geric também, a gente tem Geric, né? O André tem mais experiência com obra, o André, inclusive, tem experiência com obra pública, né? Eu nunca fiz obra pública. Eu já usei o Geric, mas o André já fez aí projetos em outros estados durante a carreira dele aí, de licitações, enfim, envolvendo... O bom do Geric, e o dono simpatiza muito com isso também, é que você pode financiar o imóvel durante o empreendimento. Nas outras situações você não pode. E pela Caixa Econômica, se tu entra na Caixa Econômica querendo comprar um apartamento, o cara vai fazer de tudo lá para tu aprovar o financiamento. Ele não vai perder a venda. Então, a gente cogitava. E o subsídio, né? O subsídio da subsídio. faixa, a parcela, do juros, então ajuda o cara a comprar. Fundo de garantia. Então, a gente falava assim, olha, é uma placa da Caixa e um plantãozinho na frente, cara. O projeto tá redondo. Se você já fez Caixa, então você não vai deixar eu mentir sozinho, né? Vamos mentir junto. Não, o Geric é excelente. O Geric é excelente. O que a gente gostaria de ter a garantia até para passar para ele? E por que eu falo isso para vocês? Porque ele pergunta para a gente também. Se a gente não bater as metas, se vocês ou quem for fazer na parceria com ele, não bater as metas de venda, uma das estratégias que nós tínhamos também era deixar a curva de valorização correr um pouco, para a gente pegar virada de tabela, já com o empreendimento mais para frente. A gente estima aí que tem uma variação de até 30% até o fim da obra, talvez mais, na precificação. Se você não bater ali as metas de venda, o repasse não sai. E aí o Edu comentou que vocês têm um fundo por trás aí que pode também socorrer, entre aspas. Me perdoe se eu falei a palavra, mas no caso de vocês optar por essa estratégia ou alguma diversidade de mercado aí durante o empreendimento, ano de eleição, enfim. A gente está no Brasil, né? Hoje, na Biocasa Capital, nós estamos conectados a alguns fundos de investimentos no Brasil. Então, a gente monta a estrutura de CRI, a gente monta a estrutura de tokenização imobiliária, emitindo uma nota comercial, captando recursos via, né, a blockchain ali da Foxbit, mercado Bitcoin. Então, a gente tem algumas estruturas financeiras que podemos utilizar. Eu não costumo errar muito do que falo, mas sem sombra de dúvidas, aonde está esse terreno? Porque a gente não vai largar isso para... Nós, a Biocasa tem a House.
Então, esse produto ele vai ser montado toda uma sala imersiva, realidade aumentada não de óculos, mas nos totens ali, tráfego pago, gestão de lead, CRM, toda a parceria com as imobiliárias locais, meeting com os corretores. Então, esse negócio se encanaveira, esse empreendimento, a gente não vender 30%, que vai ser a demanda da Caixa, nós não vamos vender em canto nenhum no mundo. Eu não tenho dúvida que vocês conseguem, até porque a gente conhece o empreendimento. A gente só pergunta assim, para ver se existe ali o plano B. Mas aí se der um problema muito grave, uma catástrofe, uma pandemia, aconteceu alguma coisa totalmente fora do controle, a gente tem que pensar nesse plano B. Aí sim, aí eu trago os fundos. Só que fundo é dinheiro caro pra cacete, vai comer o nosso lucro, mas a gente sai da operação e mesmo assim sai sem prejuízo, né? Só não vamos ganhar dinheiro, mas a gente sai sem prejuízo, porque o fundo ele vai comer aí em torno de 20% ao ano de custo do dinheiro, né? Então é um dinheiro caro, mas sim, eu já mostrei, eu estava no BTG semana passada, né? Eu mostrei só o projeto arquitetônico desse projeto no BTG. Eles falaram, a gente compra esse terreno. Eu falei, também compra, você quer fazer só um negócio bom, me emprestar lá para Manaus que eu estou precisando, você não quer. Então, basicamente, né, ter gente para aportar, se der um problema grave, sim, a gente tem. Não é nosso dinheiro, está sendo muito preto no branco. É o dinheiro dos fundos que a gente representa, mas teríamos sim. Agora, essa questão da estruturação do GERIC, os capitais iniciais ali no começo, aí são recursos nossos. Hoje só tem o projeto legal, né? Não tem mais nada assim, projeto executivo, registro de incorporação, nada disso foi providenciado. Não, o que acontece? O projeto aprovado em Floripa, ele não caduca, né? Então, por exemplo, aqui em Gramados você tem 5 anos, né, para começar o projeto, depois de aprovado. E 3 anos até para tu liberar o que a gente chama de LI aqui, que é licença de incorporação. Em Florianópolis também não tem LI. Você vai direto para incorporação. Então, o projeto está aprovado, as licenças de todos os âmbitos estão aprovadas e renovadas. Eu não sei se vocês tiveram acesso a esses documentos, mas nós temos um grupo com o Edu, né, e eu disponibilizei tudo para eles. E assim, fica mais ou menos naquilo que a gente falou, né? É mais ou menos aquilo que a gente passou. Eu tenho certeza que vocês vão querer dar uma olhada nos números. Eu não sei em relação à execução, eu acredito que nessa parte o Thomas deve dar um suporte aí para vocês, né? Com construtoras e know-how aí local. E por que a gente pediu daquela maneira ali? Uma espécie de monetização ali da nossa parte. Porque a partir do momento, se vocês assumirem esse projeto, nós não vamos querer estar junto, participando, dando opinião. A gente sabe que, perdão aqui a gíria popular, mas cachorro que tem 3 donos morre de fome, né? Então, a gente vai desejar toda a sorte do mundo para vocês, que vocês tenham muito sucesso e ganhem muito dinheiro, mas a gente vai se retirar, caso forem aceitas as condições. A gente achou melhor assim, né? Até para vocês poderem trabalhar diretamente aí com o proprietário e tomarem as decisões com toda a autonomia. Tá bom. Acho que em relação, Teodoro, do terrenista estar dentro da SPE, também não vejo problema algum. Né? A gente conhece outros caminhos, né, que dão para ele a mesma segurança e ele não precisa estar no risco. Mas aí a gente teria que sentar e mostrar para ele que caminhos são esses, documentar com escritura pública e tudo mais, e ver se ele aceita, né? Porque, às vezes ele está achando que o fato dele estar na SPE, por exemplo, é uma garantia dele não perder o terreno, ele não perder, sei lá, o recebível dele futuro, algo do gênero, né? O que não deixa vai de querer ser... SPE e patrimônio de afetação, que é o que ele pede, assim, o básico. o que não deixa de ser verdade até certo limite. Mas expõe ele ao risco. Só que tem uma outra maneira de estruturar isso, que se o contrato não for cumprido à risca, o terreno volta ao status quo anterior. Então, sim, sem colocar ele no risco, né? Então, dá para estruturar, talvez ele não conheça, mas a gente, quando for o momento adequado, a gente mostra para ele esse caminho, que ele pode ter a mesma segurança sem precisar estar no risco. E não é também, aí, para deixar claro, você vai conversar com ele, também não é uma negativa de ele estar na SPE. Tá? Ele pode escolher de ele estar na SPE ou não estar na SPE, porque ele não corre o risco criminal, civil, nada dessas coisas, mas ele tem a garantia que ele não tem como perder o terreno
fazendo de uma maneira São estruturada. riscos para os dois lados nesse sentido, né? Porque, como o Nelson falou, risco civil e criminal. Civil. Pô, nós estamos lá fazendo uma concretagem, caiu o mangote do concreto, caiu em cima de um carro, acabou com a parte superior do carro, vamos ter ali um prejuízo ali civil que pode gerar um processo. É parte do risco do negócio. Pô, tivemos um problema infelizmente, que Deus nos livre e guarde, alguém se acidentou e veio a falecer. Sim. Uma ação criminal, quer dizer. Então, se ele está contido nesse ambiente, ele também está sujeito a esse tipo de risco, né? O outro lado também é proporcional, que é o quê? Você já trabalhou com a Caixa, você vai confirmar também o que eu vou dizer. A Caixa, ela olha... eu brinco que assim, ela sabe a cor da cueca que a gente usou na Copa de 94. É foda. Se a gente errar, ela sabe. Então, qualquer coisinha, ela tira a gente do jogo, né? Então, não pode escorregar nada. Então, tem todo esse equilíbrio aí para poder conseguir trabalhar com a Caixa Econômica, né? Eu costumo brincar que quando a gente assina um Geric e começa algum empreendimento, eu falo assim, nem a CLT com a Caixa lá, agora os caras mandam em mim. É isso aí. Boa. Mas é mais ou menos isso. Vou guardar essa. Assinei a CLT com a Caixa. Boa. O que a gente tem aqui? Aqui em Gramado a gente não consegue jericar nada, porque não entra em nenhuma faixa, né? E é um mercado bem diferente. Agora caiu isso. É bem... Caiu. Vai atrás, porque agora dia 1º de janeiro derrubou o teto do financiamento. Sim, sim. Depois você dá uma olhada. Não precisa ser só produto faixa 1, 2, e 3 e 4 para ser Geric. Por exemplo, se for uma casa aí de 1,5 milhão, você pode usar Geric. Se for um prédio de 1,5 milhão, 2 milhões, agora acima de 2,250, você pode usar Geric. É que aqui por exemplo, aí se eu botar uma placa da Caixa na frente do empreendimento, eu vendo tudo. Aqui, se tiver um anúncio da Caixa, não vende nada. Porque o pessoal acha que Caixa relaciona com construção de baixa qualidade. É uma percepção estúpida, né, de comprador. Coloca a Caixa só no dia que o fiscal for lá, coloca a placa só no dia que o técnico for lá, daí quando ele sair, você tira. Eu tô quase fazendo isso aí. Porque é dinheiro barato, né? Pro incorporador, principalmente. Né? Sim, com certeza. Do nosso lado, se vocês permitem, o ideal, né? Hoje você está me falando que você tem o mandato do proprietário e tudo mais aí, mas teoricamente, não sei como que está esse acordo, se ele é verbal, documental, contratual. A gente precisaria fazer um estudo um pouquinho mais aprofundado dos números, como a gente comentou, olhar se realmente vai fechar a conta e a gente não entrar num negócio que vamos só trocar figurinha e ninguém vai ganhar dinheiro. Uhum. Para isso, na maioria das nossas negociações, a gente assina um memorando de entendimento entre as partes envolvidas e pede um prazo de análise. O que seria esse prazo, Teodoro? Aqui dá para falar nos 30 dias, aí ou você fica bravo comigo? Vou ficar bravo com você. E a gente está cheio de coisas para fazer, mas a gente precisa ver esse prazo, no seu prazo agora, de conversa dos bastidores, mas para a gente dar uma olhada mais aprofundada, realmente, e olhar ele no detalhe. Vocês têm autonomia de assinar esse memorando com a gente ou vocês conversariam com o dono do terreno, explicariam toda a situação e a gente já assinaria com o dono do terreno, citando no documento, obviamente, toda essa negociação conversada e vocês podem assinar como testemunha, não tem problema nenhum. Então, seria um memorando de entendimento, né, de acordo com a negociação, e não seria um produto que ele vai ser analisado, se no final dele tiver tudo ok, ele já seria uma intenção de negócio, né? E depois, se não chegar no final e não tiver nada ok, a gente trata o negócio. Não, temos autonomia, sim. Eu justamente ia propor isso também. Acho que é o caminho melhor. E aí a gente já consegue mandar o material que a gente tem. A gente tem um material bem completo aqui de números, de projeções de tabela. Então, essa parte, o André que fez aí com muita competência também. E vocês podem analisar todo o material. Acho que seria por esse caminho mesmo. Então estamos de acordo aí. Tem dúvidas, né, Thomas? Eu sei que você não falou muito, eu só falo um oi, então, só para o pessoal saber se... Sim, não mas é isso aí mesmo, pessoal. O Thomas é uma boa área, assim.
E o Thomas é o cara que nos complementa na parte vendas imobiliária. Ele tem uma história grande como corretor, sempre foi corretor desde criança. Aí eu olho para a cara dele e acho que ele é novinho, mas será? Ele está com uns 40 anos, sei lá, 30 anos. Não, mas brincadeiras da parte. Mas toda a sua história sempre foi no mercado imobiliário e venda. Então, aqui cada um tem uma característica complementar em termos de bagagem, né, para ajudar no empreendimento ele sair realmente viabilizado. Certo. E o bom é que a resposta vai vir no período de carnaval, né? Dá até para dar uma comemorada ali, né? A gente pensou assim, ó, vamos fazer uma coisa e a primeira coisa que a gente faz quando a gente negocia com outra parte é tentar se botar no lugar da outra parte. Eu falei, André, vamos fazer um documento aqui e pensa como se você fosse ele, tem que ficar de pé para eles, né? Não adianta, não pode fazer sentido, senão a gente fica fazendo meeting e fica só dando volta, né? Então, a gente pensou bastante nisso aí. Acho que vamos avançar, então. Eu passo os dados que você achar necessário ali, Nelson, e você compõe o documento conforme o padrão. Eu não sei se vocês gostam, mas se quiser criar um grupo com todos esses envolvidos, Eduardo, aí eu ponho o Luiz, que é o nosso jurídico, aí ele pede ali no grupo mesmo e tá todo mundo sabendo o que está acontecendo, tudo preto Tá no branco. ótimo. Tá ótimo. Eu crio o grupo e dou como a função de administrador para vocês, então. Eu incluo as outras pessoas. Tá ótimo, então. Acho que fica combinado assim, né? Não sei se alguém tem mais alguma colocação, alguma... Eu acho, Edu, se tu quiser criar o grupo, a gente já fica tudo no grupo ali, e eu não sei se vocês querem fazer, ou a gente pede, tem um escritório de advocacia que também a gente pode fazer o memorando, a gente já faz a assinatura GOV pelo grupo e a gente já compartilha tudo ali pelo grupo para ter agilidade, pode ser? Não, o Luiz que vai entrar no grupo, a gente tem um dos nossos sócios que é advogado. Ele faz todo esse... a gente já tem um padrão do memorando, né? Alguns memorandos a gente faz com multa, outros não. Aqui a gente vai discutir, mas vamos olhar como... E aí eu passo esse direcionamento para ele, que ali vai citar uma possível negociação com 25%, que a exigência do grupo é ter uma permuta de 25%, não que ela realmente vai se concretizar, mas pelo menos a gente já cita isso ali, que é uma parte de vocês, e cita os envolvidos aqui também na negociação, já fica todo mundo num documento só. Fica todo mundo protegido, né, para não ter perigo, né, vocês acharem que a gente vai atravessar alguma coisa, mas a gente está do lado certo da coisa aqui, pode ter certeza, a gente quer fazer um bom negócio para todo mundo. O negócio está sendo muito bem conduzido, muito bem feito, sempre com o nível muito bom entre todos nós, né? Eu conheço tanto um lado como o outro bastante bem. A gente está criando um negócio bastante seguro para todos. E faço uma provocação, uma provocação para vocês. Já falei isso para o Eduardo. Eduardo, às vezes se o Jonas, né, o André tiver outros negócios para fazer no Rio Grande do Sul, precisa de alguma ajuda, precisa dessa ajuda com o Geric, alguma estruturação, principalmente da industrialização da construção civil, que isso realmente é uma fortaleza nossa, a gente está disponível também para ajudar em outras coisas. É o início de uma negociação, mas fica aberto aí, que a gente acredita muito nisso dentro do Incorpora Comigo, né? É multiplicar, né? Dividir para multiplicar, né? Então, a gente está... Com certeza. Com certeza. Pessoal, então, muito obrigado, viu? Tá ótimo. Valeu, senhores. Então eu crio o grupo logo em seguida e a gente vai se comunicando por ali. Tá bom, e qualquer dia a gente vai tomar um chimarrão no sul aí, eu gosto, só que eu não sei fazer direito, né? Não mexe na bomba, não sei se esses caras gostam, mas eu gostava. Você mexer na bomba, você vai ofender os caras. Você mexe na bomba que dá uma confusão do cacete. Tchau pra vocês, fica com Deus. Tchau. Valeu, pessoal, um abraço. Valeu, pessoal. Grande abraço a todos. Um abraço.